Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente, por mais esse reencontro, por mais esse tratamento, por mais esse aprendizado, essa troca de ideias. Então é um momento que todos nós, mergulhados nesse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, vamos nos desligando do mundo lá fora, abrindo os nossos corações e as nossas mentes. É um momento que todos nós relaxados, amparados, envolvidos, iluminados pela espiritualidade superior. Então é um momento que o nosso espírito, muito antes dessa existência, nos pediu para que nós pudéssemos buscar a espiritualidade, buscar aquilo que realmente agrega valores, o nosso fortalecimento interior. E é para isso que estamos aqui. E nesse mesmo momento, nesse mesmo ambiente, os nossos entes queridos que já se encontram no plano maior, aproveitam dessa vibração e nos abraçam, diminuem as saudades. E a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a segunda aula, sobre o tema morte. Semana que vem ainda tem normal, tá? Só dia 23 que não tem. Então dia 16 da semana que vem é a terceira aula. Então nós vamos continuar o assunto sobre o tema morte. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida em relação se a gente vai morrer ou não? De repente, né? Alguém pode ter alguma dúvida, porque semana passada falamos bastante, mas pode ser que tenha ficado alguma dúvida em relação... Alguém tem alguma dúvida que daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui? Sim, eu acho que a única certeza da vida que a gente tem é essa. Exato, né? Então a primeira coisa, a primeira aula foi nos dar essa ideia, por mais aqueles espíritos que o próprio Jesus curou morreram depois, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo, anos depois eles também morreram. Então essa é a única certeza que nós temos, que o tempo que nós estamos aqui é finito, que a nossa natureza é mortal, a natureza humana é mortal, que o tempo é finito e que daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui, com certeza. Com certeza. Tem certeza? Absoluta. 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 Então, e que o nosso maior patrimônio chama-se tempo. Então, a aula da semana passada, eu quis deixar isso bem claro para vocês. Para a gente começar a ressignificar a morte, a gente tem que ter alguma base, algum alicerce. É exatamente isso. É exatamente isso. E o tempo passa muito depressa. E olhando assim, a maioria aqui, né, acho que nós temos mais de passado do que de futuro. Né? Eu tenho a impressão que a maioria, pelo menos, tem mais de passado do que do futuro. Então nós estamos mais próximos da linha de chegada, não é isso? Mas isso faz parte, tudo bem? Nós estamos feitos para durar 100 anos. Então, mas... Estamos no meio do caminho. Então, estamos no meio do caminho. Estamos no meio do caminho, mas já estamos no meio do caminho. Né? Já estamos no meio do caminho. Então, nós vamos reforçar isso que nós falamos semana passada, para entender um pouco melhor de algo que eu só deixei solto na semana passada e hoje nós vamos detalhar. Ok? Que é, você pode morrer morrendo e você pode morrer vivendo. Então, vamos entender melhor o que significa essa frase. Primeiro, que não existe contrário de vida. Primeiro ponto, entender que o contrário de morte é nascimento. Nascimento. Quando nós falamos nesta vida, na verdade eu estou falando desta existência. Porque vida é uma só, estamos com ela até hoje. Então nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno é o que não tem começo e não tem fim. Nós tivemos um começo, nós tivemos um início. Nós nascemos simples e ignorantes, e ali foi um ponto de partida. Então, se nós tivermos um começo, significa que nós não somos eternos, nós somos imortais. É diferente. Tudo bem? Então, não existe contrário de vida, porque vida não tem contrário. E morte é o contrário de nascimento.
Como não existe o contrário de felicidade também. Existem algumas coisas que não existe o contrário, existe a negação, mas não o contrário. Mas o que é vida? Nossa. Você vai na área filosófica, você não encontra um consenso. Você encontra grandes reflexões, grandes pensadores, grandes pensamentos, grandes ideias, mas falar que existe um consenso, que todo mundo aceitou aquilo e pronto, não. No campo científico, também não. Também não. Ainda não, pelo século XXI, 2026, grandes pensadores, grandes reflexões, grandes ideias, mas dizer que existe um consenso que atenda a todas as expectativas, não existe. Não existe, ok? Nos ajuda muito, mas não existe. Então, não existe um consenso filosófico, científico, que atende a maior parte da ansiedade da humanidade em relação ao que é vida. O que é vida. Ok? Mas eu trouxe uma reflexão, entre milhares de reflexões, por que não trazer mais uma e um pouco diferente? Trazer mais uma e um pouco diferente, entre milhares. Todas são válidas. Mas essa acho que é diferente, por isso que me chamou a atenção. Uma reflexão: vida é uma situação sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades que em 100% dos casos leva à morte. Tudo bem? Vamos repetir então, né? Eu adorei a cara de vocês. Fiz de propósito. Fiz de propósito. Uma situação sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades que em 100% dos casos leva à morte. Olha, interessante. É algo para se pensar, para refletir, né? Porque, querendo ou não, é um processo que começa e termina. Lembram do exemplo que eu dei para vocês da loja de departamento? Lembram disso? Todos vocês conhecem esse exemplo? Então, entramos numa loja de departamento que tem de tudo, tudo literalmente falando. Para entrar nessa loja de departamento só tem uma porta de entrada. Eles te dão uma roupa que é o corpo físico, Você só consegue interagir com a loja de departamento se você estiver dentro de uma roupa. Essa roupa, corpo físico, novinha em folha. E você vai ter que devolver essa roupa depois de 100 anos, vamos falar em 100 anos, ok? Meio usadinha, não tem problema, faz parte do processo, mas você vai ter que devolver, porque aquela roupa é da loja de departamento. Só tem uma porta de saída. A partir do momento que você entrou, você já está se direcionando para ela. Você pode fazer todos os zigue-zagues que vocês quiserem, mas a cada dia que passa, você está muito mais próximo da porta de saída do que da porta de entrada. Você vai se afastando da porta de entrada e se aproximando. Tem gente que está na metade do caminho, tá? Está se aproximando da porta de saída. Chegando lá, você tem que devolver o corpo. E o que você vai levar? Nada da loja de departamento, porque tudo pertence à loja de departamento. Nada, absolutamente nada. O que você aprendeu, toda a sua evolução intelectual e moral, só. Nem o corpo você vai levar. Por isso que morrer é fácil, é só estar vivo. Difícil é desencarnar. O processo de encarnação é muito mais complicado do que simplesmente morrer. Morrer, basta você estar vivo, você vai morrer. E desencarnar? Desencarnar, você tem que desapegar. Entenderam a diferença ou não? Desencarnar é desapegar. Do quê? De tudo. De tudo. Literalmente falando. Sabe o que eu estava pensando aqui, quando você estava falando, se a comunidade científica, não aceitasse o espírito, esse conceito de morte ia ser completamente. Com certeza. De vida também. Com certeza. Com certeza. Eu já ouvi falar assim, alguns espíritos colocam que a quarta revelação seria a revelação do espírito. Sim, exato. Estamos na terceira. E a quarta revelação é a revelação espiritual, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu acho que vida, né, se não tiver esperança e fé, não tem vida. Porque Sim. a fé já dá um sentido da vida. É o que a gente vai falar aqui embaixo. Inclusive alguns filósofos, né, Exato. antes de falar que não Exato. acreditavam, né, que tinha esperança deles, que as coisas Exato. a vida deles era muito ruim. Exato, que a ideia
Nada contra as religiões, muito pelo contrário, muita admiração, respeito e consideração. Nada contra as filosofias espiritualistas, nada contra. Mas o mais importante para o século XXI é algo chamado espiritualidade, que pode estar envolvida com uma religião, que pode estar envolvida com uma religiosidade, mas espiritualidade é muito mais. Religião é um copo com água, religiosidade é uma caixa d'água de 10 mil litros, espiritualidade é o oceano. Só para vocês terem a diferença. Religião é um copo d'água, extremamente necessário. Religiosidade é uma caixa d'água de 10 mil litros, mas espiritualidade é um oceano. Você pode estar os três juntos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, ok? Mas espiritualidade, o que o mundo precisa hoje é de espiritualidade. Pode estar vinculado a uma religião, não necessariamente. Então, qual é o sentido da vida? Servir. Não é? Não. Evoluir, tá? Qual é o sentido da vida? É evoluir. Qual é o sentido da nossa vida? É servir. Tudo bem? Tudo? Então, da nossa vida é servir. Então, o sentido da vida é evoluir. Todos os seres vivos estão evoluindo. Então, o sentido da vida é todos os seres vivos estão evoluindo. Ok? Mas qual é o sentido da nossa vida como ser humano? Servir. A nossa vida só faz sentido se a gente, de alguma forma, servir, compartilhar, ajudar, facilitar. A nossa vida, a vida que tem sentido, é a vida que é compartilhada de alguma forma, onde você é um agente facilitador. Ser um agente a servir é exatamente isso. Você está servindo alguém, a uma sociedade, a uma comunidade. Aonde você está servindo, você está ajudando, você está colaborando, servir nesse sentido. Então, uma vida que tem sentido é aquelas que as pessoas estão servindo, ajudando de alguma forma, do seu jeito, do seu jeito. Então, veja, então o sentido da vida é evoluir, o sentido da nossa vida é servir. O que nós chamamos de morte é uma ponte. Imagine vocês, olha um outro conceito. A morte é uma ponte para uma vida plena. A morte é uma ponte para uma vida plena, com sentido, viver bem. Porque quando eu olho para a morte, o que eu faço? Eu ressignifico a minha vida. Entenderam ou não? Quando eu olho para a morte, saber que ela vai chegar, não sei exatamente quando, mas vai chegar. Fato, ok? Então, quando eu olho para a morte, sem medo, sem vergonha, sem preconceito, muito menos dar azar, não, muito pelo contrário. Eu olho para a morte e eu ressignifico a minha vida. Então, eu passo a usar o meu melhor recurso, chamado tempo, da melhor forma possível, para viver. Deu para vocês entenderem? Você vai usar o seu recurso, chamado tempo, que não dá para economizar, ninguém economiza tempo, mas dá para desperdiçar, para viver. Eu vou viver às 24 horas. Eu não vou viver só depois das 18 horas, que nem muitas pessoas falam. Minha vida começa depois das 18 horas, ou no final de semana. Não, não. Esse conceito está equivocado. Você tem que viver às 24 horas. É como se alguém, entre aspas, depositasse 24 horas para nós todos os dias. Como que você vai viver só 3 horas, 4 horas e 24 horas? Não, você tem que viver cada hora. São 24 horas. Todos os dias nós ganhamos 24 horas. Veja. É saber o que eu vou fazer com essas 24 horas. Vou descansar, vou me divertir, vou sair, vou trabalhar, vou estudar. Ótimo, excelente. Mas sempre que me agregue alguma coisa de positivo. Então tem que fazer um planejamento. Um planejamento, porque não dá para economizar. Se é uma coisa que a gente não economiza, é tempo. Aqui eu estou falando do tempo cronológico. Então, nós, numa existência, temos um tempo cronológico. Vamos falar em 100 anos? 100 anos, mas é um tempo cronológico. Ponto. Ponto. Veja. Então, olhar para a morte faz com que eu olhe a minha vida. Ó. A morte é uma ponte para uma vida plena. Olhar para a morte me ajuda a olhar para a minha vida. O que eu estou fazendo hoje? Eu posso ter planos para o futuro? Claro. Posso ter projetos? Evidente que sim.
mas o que eu estou fazendo com a minha vida hoje, porque eu nem sei se vai ter o amanhã. Eu não sei, ninguém sabe, ninguém tem a certeza absoluta do amanhã. Eu sei o do hoje, e mais ou menos ainda, né? Do hoje. Então eu tenho que aproveitar minha vida olhando para a morte. Então uma vida boa é uma vida com sentido. Não é com o sentido dos outros, com o meu sentido. Qual é o sentido? Tem que ter um projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho que ter uma ambição, por que não falar? Mas eu tenho alguma coisa, por alguém, não importa, mas eu tenho alguma coisa dentro de mim que me move para frente. Deu para vocês entenderem? Eu tenho que ter alguma coisa dentro de mim que me move para frente. Uma ideia, um projeto. Olha, interessante. Porque se eu não tiver, o que vai acontecer? Minha vida fica sem sentido. Fica sem sentido. Aí eu posso morrer morrendo. Estou morrendo todos os dias. Eu estou morrendo todos os dias. Morrer morrendo é você estar morrendo todos os dias, como você pode morrer vivendo. Se há certeza que nós vamos morrer, então eu prefiro morrer morrendo ou morrer vivendo. Entenderam a diferença? Morrer vivendo. Quando eu falo em morrer morrendo, o que é morrer morrendo? Morrer morrendo chama-se processos de morrência. Vai cair na prova. Ok? O que é um processo de morrência? Primeiro que essa frase não é minha, é de uma psicóloga, suicidologista, Karina Fukumitsu. Então essa terminologia, processo de morrência, o processo de morrência é morrer em vida. Você está morrendo todos os dias. Você pode estar com uma vida saudável, fisicamente falando, estar morrendo todos os dias. Então você está morrendo. Você está morrendo todos os dias. Então, processo de morrência é morrer em vida. Entendeu? Mas o que é morrer em vida? Porque processos de morrência são autodestrutivos. Processos de morrência são autodestrutivos. Não é porque você está no paliativo. Não. Você pode estar fazendo isso hoje. Então, o que essa psicóloga chamada Karina descobriu? Que processos de morrências tem 4 tópicos. Processos de morrência. Vê se a gente não está encaixado em algum deles. Porque se tiver, vamos começar a ressignificar isso. Rever isso. Ela diz: falta um sentido para a vida, sem objetivos, sem sonhos, uma desesperança e falta de prazer. Tudo bem? Olha o que é um processo de morrência no seu primeiro tópico. Essa psicóloga chamada Karina. Falta um sentido para a vida, sem objetivos, sem sonhos, uma desesperança e falta de prazer. A pessoa pode estar 100% saudável, 20 anos, por exemplo, está nesse processo. Vocês concordam? 100% saudável, biologicamente falando, e está já num processo de morrência. Sem sonhos, sem objetivos, sem prazer, vivendo uma desesperança, um negativismo, um pessimismo. Isso é um processo de morrência. Aí vocês vão se lembrar da epigenética. Lembra da aula da epigenética? Imagine essa linha de pensamento nas 37 bilhões de células. Então, a primeira situação é essa falta de um sentido para a vida, seja qual for, e é individual. Por favor, não sigam padrões. O padrão da pessoa que está do seu lado é um, o seu é outro. Mas como você falou, né? Você tem muita atenção, eles podem ser exógeno ou endógeno. Sim. Eu tenho que verificar se não é. Sim, você pode até ter um. Sim, você pode até ter um sonho externo, que seja um sonho externo, mas você tem que ter um objetivo, você tem que ter alguma coisa a mais. Você quer, sabe? Cada um cria o seu padrão. Não existem 2 padrões iguais. Não sejam engessados. Está todo mundo indo para lá, eu tenho que ir para lá também. Não. Se fizer sentido, vai. Se não fizer sentido, não vai. Não vai. Ok? Segundo, um definhar existencial.
O que é um definhar existencial? Você se alimenta diariamente com situações degradantes. Não é viver alienado, mas se você ficar horas e horas e horas assistindo programas ruins, notícias ruins, todos os dias, isso é um definhar existencial. É um definhar existencial, ok? Terceiro, desculpa, dentro do segundo. Quem não explode, implode. Então, explodir faz parte? Faz parte. Somos seres humanos. Às vezes precisamos explodir? Precisamos. Não toda hora, todo momento. Não precisa exagerar. Mas precisamos explodir de vez em quando? Precisamos. Porque quem não explode, implode. Então a coisa vem aqui e você engole. Aquele sapo de atravessado. Não é assim? Aquilo faz muito mal. Eu não preciso ser violento, eu não preciso ser agressivo. Não é essa a colocação. Mas às vezes eu preciso explodir. Porque quando eu não explodo, eu implodo. Isso faz muito mal. Esse definhar existencial é justamente aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aqueles ódios, aquelas palavras, que você engole aquilo. Isso faz muito mal do que a gente imagina. Então nós precisamos explodir? Sim. A resposta é de vez em quando. Precisamos. Não é toda hora, não é todo momento, claro. Mas de vez em quando nós precisamos? Precisamos. Então essa psicóloga, que também trabalha na linha do suicídio, um estudo, é uma pesquisadora, ela fala que quem não explode, implode. Terceiro, toda crise significa oportunidade de crescimento. Vamos trocar a palavra problema pela palavra desafio. Então eu não tenho um problema, eu tenho um desafio. Perceberam a diferença ou não? Porque quando eu falo que eu tenho um problema, eu desanimo. É automático isso. E quando eu falo que eu tenho um desafio? É um impulso para vencer aquele desafio. Então eu tenho que trocar algumas palavrinhas dentro de mim. Então eu não tenho problema. Problemas só são problemas para as pessoas problemáticas, entenderam? Problemas só são problemas para as pessoas problemáticas. Eu tenho um desafio. Então a vida sempre vai me trazer um desafio. Então as crises, todos nós temos, momentos de dificuldades, todos nós temos, são oportunidade de crescimento, de ressignificação. Você vai ver isso naquele dia? Não. Naquela semana? Não. Naquele mês? Não. Mas ao longo do tempo você passa a olhar para aquilo com outros olhos. Às vezes você leva 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então você olha aquilo com outros olhos. E se você aprendeu alguma coisa, foi graças àquilo. É a relação custo-benefício. A relação às vezes leva 10 anos, não tem problema. Mas você olha para aquilo e fala, realmente melhorei um pouquinho. O meu melhorei um pouquinho é fechar as contas com o passado e agradecer. Olha, interessante isso. E se for repetindo os ciclos, até uma hora que a gente aprende. Os ciclos vão se repetindo até você aprender. E depois que eu aprendi, se preocupa não, ele vai repetir de novo. É verdade, eu não estou brincando. Você passa 10 vezes pela mesma lição. Depois que você aprendeu, você passa de novo. E passa de novo. Mas o que acontece aí? Eu enxergo com outros olhos. Eu enxergo aquela mesma situação com outros olhos. Com outros olhos. Quando espíritos mais evoluídos reencarnam no meio de nós, não são os problemas que eles já enfrentaram, que eles já superaram, eles vão enfrentar de novo agora? Com outros olhos. Com outros olhos. Eles ressignificaram. Às vezes não importa se vai levar 1 século ou 1 milênio. Não importa. Se eu vou precisar passar 100 vezes pela mesma lição. Pouco importa. Deus não tem pressa. Primeiro que Deus não tem pressa. Temos um universo inteiro. Ok? Mas depois que você aprendeu, você passa por ela de novo. Mas com outros olhos. Com outros olhos. O ápice de um processo de morrência chama-se suicídio. Nós não vamos tocar nesse assunto hoje, ainda, porque isso é
É a última aula. Mas o ápice de um processo de morrência é suicídio. Então começa por aqui, ó. Você não tem sentido, um definhar existencial, você implode, você fica revivendo as crises que aconteceu há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Seu corpo não sabe que aquilo é passado, para ele é presente. Seu sistema imunológico fica debilitado. Aí o ápice é o suicídio. Só que o suicida não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. É diferente. Nenhum suicida, a maioria, 99%, nenhum deles queriam acabar com a vida. Eles queriam acabar com a dor. Eles estavam desesperados. Desesperados. Eles não estavam suportando mais aquela dor, não a vida. A vida foi uma atitude equivocada? Sim, mas nenhum deles, eles têm fome de viver, eles estavam desesperados, porque estavam num processo de morrência. Então, morrer morrendo é isso. Morrer morrendo é você estar num processo de morrência, onde você perdeu o sentido, onde você não construiu um outro sentido, onde você vai definhando, onde você não vai ressignificando, onde você não tem um projeto. Então você vai se fechando. E a vida vai perdendo o sentido. Por isso nós temos que sempre nos adaptar. Sempre. E mudar. E nunca seguir um padrão. A menos que aquele padrão tenha muito sentido para você. Caso contrário, não. Vocês querem ligar o ar-condicionado? Sim. Aí eu fiquei duvidando. Então vamos ligar daqui a pouco, a gente desliga de novo, tá bom? Só para dar. Você liga um pouquinho para mim? Só um pouquinho. Só liga um pouquinho. Pode pôr 26, 27 graus ali. Nossa, 27 graus hoje. 15. 15? Ok? Carlos, existe alguma verdade que diz que uma pessoa assim, que ela não consegue sair de um ciclo repetitivo, assim, Um processo de morrência? Porque no plano espiritual há uma ação direta contra esse indivíduo enganado? Vamos colocar assim, quando estamos num processo repetitivo, existe um processo obsessivo? A resposta é sim, mas os nossos piores obsessores somos nós. Eles não determinam nada, eles influenciam. Aí eu concordo. Então a pessoa que não sai de um ciclo repetitivo, porque no fundo ela não quer. Ok? Então eu falo, não consigo, não quero. É diferente. Para isso existem psicólogos, terapeutas, ajuda. A ajuda sempre existe, mas o primeiro passo tem que ser sempre da pessoa. Então nunca vai existir uma força externa maior do que a sua. Nunca, hipótese alguma. Vão influenciar? Sim. Vão determinar? Não. Não. Perguntaram uma vez para Emmanuel sobre até que ponto os astros influenciam na nossa vida. A resposta: a matéria foi feita para o espírito e não o contrário. A matéria foi feita para o espírito. Então eles influenciam, a matéria influencia a matéria. Simples. Existem leis que explicam isso. Mas matéria influencia matéria. É o espírito que faz as escolhas. Sou assim porque nasci do signo tal, mais ou menos. Tudo bem? Mais ou menos. Porque tal astro está influenciando a minha vida, por isso que eu estou tomando essa decisão. Mais ou menos. Não é bem assim. Porque você é um espírito, você não é um corpo. Matéria influencia a matéria, mas o espírito que toma decisões. Esse favor de fase de lua, né? Isso Sim. que influencia a vida da gente, as fases da lua. Exato. Matéria influencia matéria. Ok? Por exemplo, a própria ciclo menstrual da mulher tem a ver com a lua. Perceberam? Então influencia? Claro que influencia. Matéria influenciando matéria. Ok? Vamos lá. Não tem nada a ver com o que você está falando. Não, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Porém, entenda que existe algo de fora para dentro e algo de dentro para fora. Entenderam? Então existem milhares de
de tratamentos alternativos ou não, todos, inclusive o passe, está incluído aí, o passe que recebemos numa casa espírita, é de fora para dentro. Não pensem vocês que é de dentro para fora. Então tudo vem de fora para dentro e chega até metade do caminho. Aí você, a outra metade, aí você encosta. Se você não fizer esse movimento de dentro para fora, aquilo só vai ser um paliativo, uma melhora temporária. Uma melhora temporária. Então a cura se dá, ou a remissão se dá de fora para dentro e de dentro para fora, quando você une. Então tudo tem a ver? Tudo tem a ver. Mas se eu não andar de dentro para fora, eu não chego a lugar nenhum. Não chego a lugar nenhum. Ok? Então veja, isso é um processo de morrência, que nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos seres que oscilamos, todos nós oscilamos, todos nós, ok? Tem hora que estamos lá em cima, tem hora que aqui embaixo. Essa oscilação faz parte, dentro de uma faixa, nós oscilamos dentro da faixa. O problema não é quando a gente oscila aqui, é quando a gente não sai daqui e fica nessa faixa. Então a vida é feita de ciclos, ciclos. O grande problema nosso é que quando nós estamos em cima, nós não acreditamos, aí nós descemos, bem rápido. E quando nós estamos embaixo, o que acontece? Hoje está ruim, mas amanhã vai estar pior. Aí você desacelera a subida. Você não acredita quando está em cima, quando está feliz, ó, estou muito feliz, se prepare que aí vem bomba. Já pensaram assim de alguma forma? Não. Estou muito feliz, o dia está muito bom, vai vir uma tempestade. Vai acontecer. Foi daí que nasceu o pensamento complexo, que serve isso? Sim, sem dúvida. Exato. E sem dizer que os ciclos são iguais. Olha, os ciclos são iguais. Tanto em cima quanto embaixo, os ciclos são iguais. Só que nós aceleramos a descida e desaceleramos a subida. Entenderam ou não? Nós aceleramos a descida e desaceleramos a subida. Mas ciclos acontecem na vida de todo mundo. A vida é um ciclo dentro de uma faixa. Estamos numa faixa de provas e expiações, então nós estamos numa frequência chamada provas e expiações. Provas e expiações. Ok? A vida, olha interessante, ainda dentro do processo de morrência, ainda dentro do processo de morrência, a vida é feita de escolha, livre-arbítrio. A vida é feita de escolha, livre-arbítrio. E aí ter uma direção e sentido. Por quê? Se eu não tenho uma direção e sentido, qualquer lugar serve. Porque se alguém fala, para onde você quer ir? Tanto faz, qualquer caminho é válido. Se você nem sabe para onde você quer ir, então qualquer caminho é válido. Então primeiro eu tenho que saber qual é a minha direção, qual é o meu sentido. Aí vão acontecer situações, vão aparecer pessoas que vão nos ajudar a nos direcionar. Para onde você quer ir? Eu quero ir para Campinas, então a direção é para lá. Eu quero ir para São Paulo, a direção é para lá. Perceberam? Mas se você falar não sei, então qualquer caminho que você pegar é válido. Deu para vocês entenderem? Então eu preciso definir qual é o sentido. O que me faz feliz? O que tem sentido na minha vida? E para ser dois, eu preciso ser um primeiro. A própria palavra, olha interessante essa palavra. A própria palavra solteiro, só inteiro. Olha interessante. A palavra solteiro, só inteiro. Enquanto eu não tiver só inteiro, jamais eu vou conseguir me relacionar com alguém. Está inteiro comigo mesmo. Perceberam? Porque se eu for fragmentado, se eu for quebrado, coitado da outra pessoa. E vice-versa. Entenderam? Então, primeiro, esse sentido da vida sou eu quem dou. Não é uma sociedade. Não é um padrão. Não é a minha família. Pode coincidir, mas não necessariamente. Não necessariamente. Olha interessante. Como às vezes a língua portuguesa nos traz coisas muito interessantes. Quem estuda sobre língua portuguesa encontra coisas muito interessantes. Amor e ódio tem 4 letras. Amor e ódio tem 4 letras. Mentira e verdade tem 7 letras. Olha interessante isso. Chorar e sorrir tem 6 letras. Positividade e negatividade tem 12 letras. Qual a diferença? A escolha. Entenderam ou não?
Entenderam? Tem momentos que eu vou chorar? Claro, eu sou um ser humano. Isso é indiscutível. Discutível. Mas se eu ficar o tempo todo chorando, existe um problema. Se eu ficar o tempo todo rindo, existe um problema. Existe um problema, porque aí não é alegria, é euforia. Eu fora de mim. Euforia significa eu fora de mim. Ok? Um pseudo-amor. Um pseudo-amor, um exagero. Então, chorar e sorrir faz parte do processo. Faz parte do processo. Interessante ter a mesma quantidade de letra. Para falar, olha, eu não sou melhor do que você. Nós temos a mesma quantidade de letra. Só que eu tenho que escolher aonde eu vou ficar na maior parte do tempo. Vou ficar no amor ou no ódio? Um inimigo, vou colocar inimigo entre aspas, né, porque é um amigo disfarçado. Um inimigo ocupa mais tempo na nossa cabeça do que um amigo no coração. É ou não é? Durante um dia, 10 pessoas te trataram muito bem. Uma pessoa não te tratou bem. Em quem que você fica lembrando? É puro egoísmo, puro orgulho, pura arrogância. 10 pessoas te trataram bem naquele dia. 10. Uma pessoa te tratou mal. Você está pensando em quem? O egoísmo, orgulho, arrogância, prepotência, vaidade. Entendeu? Falta de amor próprio. E as outras 10, você esqueceu? Aquele amigo que te ajudou, você nem lembrou dele. Aquele que te prejudicou, você não desliga dele nunca. O ódio une muito mais do que o amor. Porque o ódio acorrenta, prende. Deu para você? Porque o amor liberta. O ódio acorrenta, o ódio une, aprisiona. Então quem que é mais forte, o ódio ou o amor? O ódio. Porque o amor liberta. Entenderam a diferença? Por isso que não existe alma gêmeas, existe algema. Perceberam? Para o planeta de provas e expiações não existe alma gêmeas, pessoal. Esqueçam, tá? Esqueçam. A alma gêmea no planeta de provas e expiações não existe. Existe algema. Existe alguma razão para isso. Existe uma razão para isso. Aí nós temos aqueles tipos de uniões. Vocês vão se lembrar dos 5 tipos? Sim, acidental, provacional, afins. Não, primeiro não. Primeiro é acidental, provacional, sacrificial, afins e transcendentais. Mais de 50%, qual delas? Dessas 5 opções, mais de 50% está no qual? Provacional, um planeta de provas e expiações. Então, mais de 50% está aí. Ok? Então, veja, é um dia de cada vez, então tudo é uma questão de escolha e um dia de cada vez. O que eu vou escolher hoje? Amanhã é outro dia. Eu nem sei se vai existir amanhã, mas o hoje eu tenho que escolher. Amar ou odiar? Mentir ou falar a verdade? Mentir ou falar... A gente tem que tomar um certo cuidado com essa verdade, pessoal. Tem que tomar um certo cuidado. Por quê? O nosso orgulho diz assim: falo a verdade, dou a quem doer. Já escutaram essa conversa? Não. Pura arrogância. Pura arrogância. Ok? Pura arrogância. Como falava Chico Xavier, a verdade é como um diamante. Tão lindo quanto diamante. Tão valoroso quanto diamante. Mas se jogado na cara de alguém, machuca como uma pedra. Para piorar, ele falava assim: às vezes é melhor uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Entenderam ou não? O plano espiritualmente, não, eles omitem. É diferente. Omitir é diferente. O plano superior, plano espiritual superior, eles não mentem, eles omitem. Por quê? Porque nós não estamos preparados psicologicamente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa verdade. Porque você vai ferir, você vai machucar? Não. Não. Tudo bem? Então tem que escolher entre mentira e verdade. Entre chorar e sorrir. Entre ser uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa. Isso é escolha. Só que dependendo do que eu escolher aqui, eu entro num processo de morrência.
dependendo do que eu escolher aqui, eu estarei vivendo, mesmo sabendo que eu vou morrer. Mesmo sabendo que eu vou morrer. Olha que interessante para te ressignificar. Já estão se acostumando que a palavra-chave desse século é ressignificar. Vamos ressignificar mais alguma coisa. Semana passada nós ressignificamos a seguinte frase: nasci tal dia, tal mês e tal ano. Vivi até tal dia, tal mês e tal ano. Não ficou melhor? Ficou muito melhor agora. Agora, uma outra ressignificação. Nós já falamos isso várias vezes. As duas formas estão corretas. Se vocês forem lá na língua portuguesa, vão falar que as duas formas estão corretas. Porém, para o século XXI, tem uma que fica melhor do que a outra. Para o século XXI. Estamos todos em risco de vida ou em risco de morte? Olha, acontece alguma situação, alguém vai falar, correu risco de vida. Já ouviram falar isso ou não? Correu risco de vida. A pessoa sofre um acidente, né? Correu risco de vida. Mas o que é certo falar? Correu risco de vida ou correu risco de morte? Olha, interessante. E por que essas duas palavras são utilizadas até hoje? São similares, as duas formas estão corretas. Porque quando você fala na frase risco de vida, tem um verbo oculto. Quando você fala risco de vida, tem um verbo oculto. Olha como é que vai ficar. Risco de perder a vida. Qual é o verbo oculto que está nessa frase? Risco de perder a vida. Não está correndo o risco de vida, você está correndo o risco de perder a vida. Como a gente supre a palavra perder? Risco de vida. Entenderam? Então as duas formas estão corretas. Mas é mais racional você falar assim para o século XXI, risco de morte. Aquela situação gerou um risco de morte. Às vezes um acidente. Entenderam? Não é exatamente um risco de vida. O risco de perder a vida. Então, para o século XXI é mais racional, mas os dois jeitos estão certos. Só que a gente vai ressignificar para melhorar um pouco melhor o nosso entendimento. Correr o risco de perder a vida. Ou correr o risco de perder a vida, ou risco de morte. É porque na primeira frase, Perder a existência. a gente fala vida aqui, mas eu estou falando da existência, tudo bem? É que a frase a gente fala vida. Nós entendemos aqui existência. Mas dá para ampliar isso aí para todos os departamentos da vida. Dá, claro, sem dúvida. Oi? Outra frase que a pessoa usa muito é correr atrás do prejuízo. Depois Exato, correr atrás do prejuízo. Né? São coisas que estão cristalizadas em nós que a gente tem que ir ressignificando. Mas já que aprendemos um pouco sobre o que é morrer morrendo, o que seria morrer vivendo? Interessante. E quem vai nos ensinar o que é morrer vivendo é um estudo de uma doutora Ana Cláudia, coloquei o nome dela aqui, Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma geriatra especializada em cuidados paliativos e escritora. Um dos livros que ela escreveu falei para vocês semana passada, lembram? A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Já tem um livro com esse nome, ok? Então, uma médica especialista chamada Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem várias palestras no YouTube, vale a pena assistir. É uma especialista na área. Então, como ela estuda essa parte dos estudos da cuidados paliativos, você vai pegar aquele conhecimento que ela traz no cuidado paliativo e vai trazer para um cuidado não paliativo. Isso aqui. Eu acredito que nós não estamos em cuidados paliativos. Eu acredito, tudo bem? Então, eu quero trazer esse mesmo conceito, essa mesma informação, esse mesmo aprendizado, essas mesmas reflexões em quem está no cuidado paliativo para o nosso momento atual. Para que a gente não precise refletir sobre isso quando estivermos em cuidados paliativos. Então, isso significa morrer vivendo. Em que se baseiam os cuidados paliativos?
O que é um cuidado paliativo? Aquelas pessoas que já foram desenganadas pela medicina e que estão separadas, aguardando um instante final. Por isso que cuidar da doença é uma coisa, cuidar do sofrimento é outra. O sofrimento tem 6 dimensões. Quem é que lembra? O sofrimento tem a dimensão física, tudo bem? Do próprio corpo, que é necessário medicações, até para minimizar ou zerar a dor. Você tem o emocional, você tem o psicológico, você tem o social, você tem o familiar e você tem o espiritual. Cuidar da doença é uma coisa, cuidar do sofrimento é outra. Cuidar do sofrimento é você enxergar que tem um ser humano ali, ó. Não é só uma doença. Você tem um ser humano que tem no mínimo 6 ângulos diferentes. No mínimo 6 ângulos diferentes. Então, quando o amor encontra o sofrimento, resulta na compaixão. Quando o amor encontra o sofrimento, qual é a resultante? A compaixão. Então, quem cuida de paliativo, desperta na própria pessoa a compaixão. Interessante isso. Esses sofrimentos estão todos interligados. Sim. Você não tem como separar aqui. Você não tem como separar. Você pegou um diagnóstico. Você fala, e agora? Você tem a questão da doença, do diagnóstico, você tem a questão psicológica, você tem a questão emocional, você tem a questão social, você tem a questão familiar, você tem a questão espiritual. Com um diagnóstico na mão, você tem 6 questões para pensar. Não é só a doença. A doença é só um. Então quem está no estado paliativo precisa ser visto dessa forma, como um ser humano. E aí, entendendo que a morte física está próxima, 24, 48, 96, uma semana, mas está próxima, são poucos dias, na média, são poucos dias, na média, já está no estado paliativo e a doença está evoluindo. Então, a cada dia que passa, a situação está piorando nesse sentido. Então, cuidados paliativos é isso. Mas nós também, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Perceberam? Nós também não sabemos quanto tempo nós temos. Então, 5 arrependimentos, ou reflexões, ou indagações, 5. Que essas pessoas que passam por esse processo trazem, e nós temos que trazer esses mesmos arrependimentos, reflexões, indagações para a nossa existência. Nós temos que trazer isso, porque nós temos a certeza que nós vamos morrer. Isso é indiscutível, mas eu posso morrer vivendo. Eu não preciso morrer morrendo. Ok? Então nós já aprendemos o que é morrer morrendo. Vamos entender um pouquinho melhor agora o que é morrer vivendo. Primeira pergunta, ou um arrependimento, ou uma reflexão, ou uma indagação. O que nós estamos fazendo? Vivi para mim ou para agradar os outros? É uma pergunta. Vivi para mim ou somente para agradar os outros? Seguir um padrão pré-estabelecido? Veja. É a primeira indagação, primeira reflexão, primeira pergunta, primeiro arrependimento que vem quando alguém está num estado paliativo. Ele olha para a vida dele e fala, nossa, passei décadas da minha vida, fazendo coisas para agradar as outras pessoas, atendendo padrões que não tinham nada a ver comigo, seguindo comportamentos que não me agregavam valores nenhum. Veja. Você está no estado paliativo com os dias contados. Podemos fazer isso hoje? Na nossa existência? Sim ou não? Podemos trazer isso para hoje? Devemos. Até agora, vivemos para agradar os outros, para atender padrões ou para nós mesmos. Ok? Mas eu tenho a impressão que a atual juventude ela já veio com um conceito diferente e ao mesmo tempo desequilibrado. Porque eu não sei. Eu acho que a geração de milênio, né? Porque eu fui falar com a sociedade, então assim, os 40, 30 para cima, eles estão mais egoístas. Eles não pensam tanto no
cada geração, desde os nossos tataravós, trouxe facilidades e dificuldades. Todos eles trouxeram desafios de acordo com o momento, de acordo com a cultura, de acordo com a necessidade. A cada geração que passa, algumas coisas tendem a melhorar. Quando nós olhamos, nossa, mas o mundo está muito pior do que estava 100 anos atrás. Será? Voltem 100 anos atrás. Voltem 100 anos atrás. É que nós estamos nos perdendo de nós mesmos. Exato. E a influência externa acaba ocupando a nossa liberdade. Porque nós permitimos. Porque nós permitimos. Pessoal, há uma permissão. Há uma permissão da nossa parte. Há uma permissão da nossa parte. Por isso que está acontecendo. Segundo, não demonstrei sentimentos. Inclusive a raiva, que muitas vezes coloca limite. Não demonstrei sentimentos, afetos, carinhos, abraços, ok? Não demonstrei. Por fraqueza, por achar que era fraco, por achar que era indevido, então não demonstrei. O outro não faz, eu também não faço, então não demonstrei sentimentos, não demonstrei afetividade, não, inclusive a raiva, que muitas vezes a raiva é um sentimento, é uma emoção natural. Lembram das 5 emoções? Lembram? Lembram? São 5 emoções básicas. Vamos lá. Raiva, não precisa ser na sequência, pessoal. Medo, raiva, alegria, tristeza, tem mais uma. Amor. Veja, são emoções básicas. São emoções vieram do reino animal, estão dentro de nós. Nós precisamos demonstrar essas emoções. Nós precisamos do nosso jeito, da nossa forma, mas nós precisamos. Isso vai nos trazer sanidade mental. Então veja, não demonstrei sentimentos, inclusive a raiva, que muitas vezes coloca limite. Coloca limite. Um não bem dado evita um monte de problemas. Um monte de problemas. Por que não vivi mais com os amigos em encontros fraternais? Por que amigos aí, pessoal? Olha, interessante. Por que não viver mais com amigos em encontros fraternais? Para rir, para brincar, para dar risada. Por quê? Qual é a diferença entre um amigo e um familiar? Para parente é uma coisa, família é outra, tá? Às vezes até coincide, nem sempre. Solteiro e casado. Oi? Solteiro e casado. Exato. Não é essa questão. Amigos, no caso aqui, é você ter amigos mesmo, para conversar, para se divertir. É só casar aqui. O amigo não faz cobrança. Né? Não precisa ser assim, pessoal. O amigo não faz cobrança, Calma. né? Amigos verdadeiros, tá? Então nós nunca temos tempo, já repararam? Nós nunca temos tempo, até você cair na cama de um hospital, aí você tem tempo para tudo. Veja, então essas reflexões que a doutora Ana Cláudia trouxe foram de pessoas que estavam no paliativo, e não foi uma, 2 ou 3 ou 10. Ela atendeu centenas de casos, centenas, e ela foi resumindo. Ela percebeu que em muitas situações as reclamações, as indagações, as reflexões eram as mesmas. Eram as mesmas. Ela fez um resumo e falou, do que eles mais se falam? São esses 5 tópicos que eu passei para vocês aqui, ó. 5 tópicos. Primeiro, vivi para os outros, não vivi para mim. Segundo, não demonstrei sentimentos, às vezes por preconceito. Terceiro, deixei de conviver mais com os amigos. Não é quantidade, não é quantidade, ok? Porque amigo é o amor, maior amor que existe, o mais puro, vamos dizer assim, o mais puro amor que existe no planeta Terra. É o amor de amigo. É o amor de amigo. Vai lá com seu amigo. Vai lá com seu amigo. Em encontros fraternais, que não é quantidade, pessoal, é qualidade. E a gente fala, não tenho tempo. Não é a palavra-chave? Não tenho tempo. Não tem tempo. Até você ficar doente.
até você ficar doente. Você vai ver que você teve tempo. O que você tinha era desculpa. Okay? Por que não vivi 24 horas do dia? Somente nas horas de lazer. Veja, se a vida tem 24 horas, por que era só depois das 18 horas? O que você fez antes, então? Só nos finais de semana? Veja, uma frase do Cortella, vamos ver quem que lembra. Uma das, né? Uma das frases. Uma das melhores, inclusive. A vida é muito curta para ser pequena. Deu para você entender? A vida é muito curta para ser pequena. Exato. Então, quando você pega um dia de 24 horas e fala, só das 18 às 20 horas, 2 horas, as outras 22 você fez o que com ela? Perceberam ou não? Então você tem que viver as 24 horas, porque as 24 horas têm um significado para você. As 24 horas você pode até ficar 7 horas dormindo, 8 horas dormindo, não tem problema. Não tem problema, isso faz parte. Mas são 24 horas, não são 2 horas ou 3 horas. Então uma das reclamações é por que não vivi as 24 horas do dia? Mesmo que eu passe 8 horas dormindo, não tem problema nenhum, isso faz parte. Faz parte, ok? Quinto, por que não busquei a felicidade nas coisas mais simples? Por que não busquei a felicidade nas coisas mais simples? As coisas mais baratas da vida, aquilo que não tem valor, se compra com dinheiro. Pode até ser no cartão também, tá? Mas as coisas mais baratas da vida, aquilo que não tem valor nenhum, se compra com dinheiro. Pode falar. Exato, essa música é maravilhosa. Exatamente isso, essa música Epitáfio é um resumo disso aqui, ó. É um resumo disso aqui. As coisas mais simples, felicidade, não estão em coisas, não estão em lugares, não estão em pessoas, não estão em conquistas materiais, não estão. Simplesmente não estão. Está dentro de você. Então, veja, por que não busquei a felicidade nas coisas mais simples? Então dá para ser feliz quando? Agora, hoje. Ontem já foi. Amanhã nem sei se vai chegar. Então eu tenho que ser feliz hoje. Entenderam? Eu tenho que ser feliz hoje. Todos esses arrependimentos aqui, ó, todos eles, olha bem para cada um deles. Todos os arrependimentos, questionamentos, reflexões se baseiam no uso do tempo. Todos eles traz uma palavrinha-chave, ou explícita ou implícita, é o tempo. O uso do tempo. O maior recurso que nós temos. O maior recurso que nós temos. Então, quando nós olhamos a morte, e essas pessoas que passam por essa situação, nos trazem lições essenciais. Por quê? Quando olhamos para a morte, e num processo de paliativo, você está bem próximo, está muito próximo, você olha para a vida com outros olhos. Você passa a olhar para a vida. Agora, pergunta, nós não estamos nessa condição de paliativo, cientificamente falando. E por que não fazer isso? Por que não estamos fazendo isso? Boa pergunta. Olha, interessante. Por que não começamos a fazer isso hoje? É escolha, é livre-arbítrio. Aí tem uma frase que diz assim, que Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Alguém quer continuar? Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Nós, olha, quem vai continuar? Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Ele nos deu o poder de escolha. Ele nos deu o poder de escolha. E nós escolhemos. Isso gerou o quê? Aí você vai falar, mas isso foi fatalidade. Não foi, foi escolha. Sorte é quando a oportunidade encontra a competência. Entenderam ou não? Sorte é quando a oportunidade encontra a competência. Então não existe sorte.
Não existe sorte. Então tudo é uma questão de escolha. Simples assim. Escolha. É escolher. Vou morrer morrendo ou vou morrer vivendo? Todos nós estamos morrendo. A cada dia que passa. Mas eu tenho que escolher se eu vou morrer morrendo, num processo de morrência, ou eu vou morrer vivendo. Baseado em quê? Baseado em situações onde pessoas estão no momento mais crítico e mais difícil, mais delicado, próximo de uma morte anunciada, nos próximos dias. Nos próximos dias. Eles só querem viver mais um pouco. Viver mais um pouco para quê? Para fazer exatamente isso, ó. Para fazer exatamente isso. E isso poderia ter a ver com também você combater a lei da leitura, por amor, né? Porque você não precisa pagar ação e reação, as coisas, causa e efeito, você não precisa pagar por obediência. Nunca. Como time você agora. Nunca. Né? Nunca. Nunca. Eu posso fazer Nunca. assim, resgate com ações do amor, não posso. Deve, inclusive. No livro, quarto livro, Céu e Inferno, tem 33 leis. O resumo dela fala exatamente sobre isso, né? Que fala assim, que é arrependimento positivo, porque tem o arrependimento negativo. O arrependimento, ok? Reparação e expiação. Ou melhor, arrependimento, expiação e reparação, está lá. Eu posso pular a expiação. Olha que interessante, lá está, arrependimento, expiação e reparação. Está lá, no livro Céu e Inferno. Eu posso pular a expiação. Eu posso pular a expiação. Eu não posso pular a reparação, mas eu posso reparar por amor, eu não preciso reparar pela dor. Entenderam a diferença ou não? Então eu não preciso expiar, passar aquilo na pele, mas eu preciso reparar. Reparar sim. Para Deus, não. Para o universo, não. Para as pessoas, não. Para a minha consciência. Para a minha consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus na consciência dos homens. Então, essa reparação tem a ver comigo. Aí aquela frase que eu já passei várias vezes para vocês, que eu adoro, inclusive. Momento de amor cobre uma multidão de pecados. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Veja, interessante. Ok? Então eu não preciso expiar. Expiar é uma escolha minha. Entenderam ou não? Eu não preciso expiar. Eu não preciso reparar pela dor. É uma escolha minha. O que Deus tem a ver com isso? Nada. A escolha é tua. Perceberam ou não? Deus quis assim. Deus não quis assim. Quem quis assim foi você. Deus é amor. Todas as lições vêm pelo amor. Mas Ele nos dá a escolha. E nos protege na nossa ignorância. Mas quando nós não somos ignorantes, proporcionalmente falando, a gente responde. É assim que funciona. É assim que funciona. Ok? 2000 anos de Evangelho. 2000 anos de Evangelho? Passados-se 2000 anos de Evangelho. Olha que interessante a conta. Se no primeiro milênio do Evangelho tivéssemos ficado só na teoria, no segundo milênio, até o ano 2000, começássemos a pôr em prática, 1000 anos, como é que nós teríamos virado o milênio? Todo mundo, mas eu tenho que fazer isso, porque o mundo de regeneração não é externo, é interno. É interno. É interno. É interno. É interno. Lá fora, pessoal, é só um reflexo daqui de dentro. O problema não está lá fora. O mundo está perfeito como está correto como está. Somos nós que temos que retrabalhar isso dentro de nós. O mundo já foi muito pior do que é hoje. Muito pior. A impressão que dava 100 anos atrás que era melhor, porque você não tinha uma tal de internet naquela época. E as pessoas viviam muito longe uma das outras. Então as notícias levavam meses para chegar. Hoje não. E a quantidade de pessoas muito maior do que se tem hoje. Então dá-se a impressão
que o problema está maior, mas é só uma impressão. O mundo de 100 anos atrás, não estou indo nem muito longe, era pelo menos 5 vezes pior do que é hoje, em relação a tudo. Em relação a tudo. Ok? Então daqui 100 anos, que com certeza nenhum de nós estaremos aqui, com certeza, ok? Viu, Luciana? Nem daqui 100 anos nós estaremos aqui. Tudo bem? 150. Nenhum de nós estaremos aqui. Mas olha que interessante. Queria ter mais tempo para viver. Olha o que essas pessoas falam. Queria ter mais tempo para viver. Mais um dia, mais 2 dias, mais uma semana. Eu fiz essa pergunta semana passada para vocês, né? Se nós tivéssemos a certeza que só teríamos mais uma semana de existência, o que nós faríamos? Não vale estourar o cartão de crédito, tá? Até porque isso não resolve, tá? Se alguém acha que isso vai resolver, não vai. Eu vou deixar uma dívida aqui que pode ficar tranquilo que você vai ter que resgatar isso. É só uma questão de tempo. Mas vamos supor que nós tivéssemos só mais uma semana de existência. O que nós faríamos? Olha que pergunta boa. Se nós tivéssemos, né? Se nós tivéssemos só mais uma certeza de só mais uma semana de existência, o que nós faríamos? É uma boa pergunta. É uma pergunta. Para piorar a situação, hoje à noite, vamos falar hoje à noite, é sábado pelo menos, né? Hoje à noite, por volta da meia-noite, 1h da manhã, nós vamos perceber que alguém vai sentar na beira da nossa cama, uma vibração muito boa, o quarto até vai ficar meio iluminado, ok? E alguém vai falar assim para nós, olha, você não vai acordar mais. Nossa, que maravilha. Vamos embora. Tá bom, e assim tá bom. Vou dormir essa noite. Porque isso eu já desmaio e pronto. Entenderam? Sem chapéu? Sem chapéu. Sem o homem do chapéu. Sem chapéu, sem sofrimento, então. Olha, interessante. Pararam para pensar que a gente pode morrer em qualquer instante? Na época da faculdade, eu tinha um professor de complexo que dava aula de psicologia hospitalar. Ele trabalhava na Unicamp e ele tinha pessoas em processo terminal. Ele falava que a frase que mais o pessoal falava era essa. É isso que eu estou falando para vocês. Eu fiquei 3 horas assistindo palestra com a doutora Ana Cláudia, para entender o paliativo. Terminava uma, começava a outra, terminava uma, começava a outra. Ela fala exatamente isso. Isso é um consenso dos especialistas que trabalham sobre esse assunto. Então eu queria ter mais tempo para aproveitar cada hora. Aproveitar cada hora. Ser feliz. Aproveitar cada hora, agradecendo sempre. Olha. Agradecendo sempre. Agradecer eleva o nosso padrão vibratório. Agradecer faz com que a gente fique muito próximo da felicidade. Quem agradece mais? Agradece de coração, não educação, agradece de coração. Ser ético, fazer o seu melhor, ter essa visão coletiva, fazer o seu melhor dentro daquele contexto, sem querer prejudicar ninguém em hipótese alguma, seja lá quem for, ok? E continuar, olha interessante, continuar vivendo na mente e no coração das pessoas. Continuar vivendo na mente e no coração das pessoas. Todos nós vamos deixar um rastro, vocês podem ter certeza. Todos nós vamos deixar um rastro. Qual é o teor desse rastro? Quando as pessoas lembrarem da gente. Isso é viver dentro das pessoas. Você continua vivendo dentro da mente e do coração das pessoas. Veja. Você foi um ser humano que se equivocou milhares de vezes, mas você procurou fazer o seu melhor. Dentro daquilo que você podia, dentro daquilo que você sabia, você tentou fazer o seu melhor, ok? Dentro daquela missão dessa existência, você procurou ser uma pessoa ética. Isso é continuar vivendo na mente e no coração das pessoas. Veja. Refletir, o que eu posso aprender com a doença? Quando nós temos uma doença, todos nós temos, ok? Se não temos, teremos. Qual é a lição?
que a doença está me trazendo. Vamos entender que não existem doenças, existem doentes. O que é essa situação, o que é essa doença, essa limitação está querendo me ensinar? Porque as doenças são personalizadas. Exato. Então, as doenças são personalizadas. Cada qual tem a sua. São parecidas porque a matéria é a mesma. O corpo é o mesmo. Os órgãos são os mesmos. A medicação são muito parecidas. Mas elas estão personalizadas. Adequada à sua necessidade. E ela pode ser expiação. Ela pode ser prova. Ela pode ser missão. Olha, interessante. A doença pode ser expiação? Pode. Pode ser uma prova? Pode. E pode ser uma missão. Pode ser uma missão. Para te aprimorar ainda mais e aprimorar as pessoas que estão à sua volta. Olha, interessante. Então, o espírito modela o corpo educa o espírito. Entendeu? O espírito modela o corpo, move. E o corpo educa o espírito. Então, a doença, qual é a lição? É a expiação? Tudo bem que seja. É uma prova? Que seja. É uma missão? Que seja. Mas qual é a lição? Qual é a lição essencial? Veja, qual é a lição? E é uma lição espiritual. É uma lição espiritual. Eu posso ir para o plano espiritual com a doença? Sim. Claro. Posso, se eu sou uma pessoa depressiva, eu vou chegar lá depressivo? Vai. Se eu sou uma pessoa pessimista, eu vou chegar lá com pessimismo? Sim. Não muda. Você não muda porque você desencarnou. E não foi o corpo que produzia aquilo, você que produzia aquilo. É interessante a gente pensar dessa forma, analisar. Mas tudo como um aprendizado. Tudo como aprendizado. Reflexões. Então eu quero melhorar a qualidade de vida. Como melhorar a qualidade da minha vida? Olhando para a morte. Eu só consigo melhorar a qualidade da minha vida quando eu olho para a morte e sei que o tempo é finito. Eu sei que o corpo é mortal, que eu sei a cada dia que passa o tempo vai encurtando. Então o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Cuidar do corpo? Claro. Cuidar da mente? Sempre. E cuidar do espírito. Cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar do espírito. Priorizar coisas que realmente façam sentido, que agreguem algum tipo de valor. Mas até ontem foi ontem, estou falando de hoje para frente. A doutrina espírita sempre trabalha no tempo presente. Sempre trabalha no tempo presente. O que aconteceu ontem, aconteceu ontem. Por isso que Deus não deu nenhum recurso para se alterar e voltar no tempo. Nenhum espírito tem. Nenhum espírito tem esse recurso. Nenhum Cristo consegue fazer isso. Voltar no tempo. Voltar no tempo jamais, não consegue. Entenderam? Porque é aprendizado, é lição, é experiência. Então não tem como você voltar. Mas a partir de hoje eu posso fazer diferente. Vou fazer isso num passe de mágica? Não. Vou mudar em uma semana? Não. Mas eu posso começar a partir de hoje. Ao invés de assistir um filme ruim, deixa eu assistir um filme bom. Ao invés de ler um livro ruim, vou ler um livro bom. Estar num lugar degradante, vou estar num lugar saudável. Escolher pessoas para estar à minha volta. Veja, é escolha. Isso é escolha, não tem nada a ver com governo, com país, com cultura, não tem nada a ver com isso, tem a ver com escolha pessoal. Parar de terceirizar, parar de justificar. Isso é escolha. Vamos deixar de assistir um filme e assistir a palestra do Cássio. Ajuda. Entenderam? Tudo ajuda, mas é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. E começar pelas coisas mais simples, tá? Nós temos o péssimo hábito de querer resolver os problemas mais complexos primeiro. Não é isso? O péssimo hábito. Aí não consegue. Não consegue. Você tem que pegar o mais simples. O mais simples. Aquele que te exige um pouco de esforço e muita vontade. O que nos falta é vontade. São pequenos detalhes. Aí você resolvendo esse pequeno problema, você vai para o segundo. Resolveu o segundo, você vai para o terceiro. Não adianta querer pegar o 10º. Tem que começar do mais simples e mais fácil, para ir ganhando confiança.
vai ganhando fortalecimento. Nós temos pequenos hábitos negativos? Temos ou não temos? Todos temos. Pequenos hábitos negativos. Começar por eles. Por eles. É por eles. Uma coisa bem pequenininha, quase que insignificante. Resolveu, vai para o segundo. Resolveu o segundo, vai para o terceiro. Aquele lá está em 10º lugar. Você vai chegar nele. Mas um degrau de cada vez. Aí quando você chegar nele, já resolveu 9. Ele já não é tão grande assim. Deu para vocês entender ou não? Aí você percebe que ele vai melhorando. Na sua aula, que eu vejo que é o mais importante, assim, é a escolha, né? Escolha. Tudo depende da escolha. Escolha, livre-arbítrio. Tudo é uma questão de escolha. Ser feliz é uma questão de escolha. A felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Está aqui do lado. A felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Ela está do nosso lado. E ela não depende de coisas externas. Depende de escolhas. Só depende de escolhas. Então não dá para terceirizar, não dá para justificar, não dá. Dá para fazer escolhas. Escolha só depende de nós e de mais ninguém. Tudo bem? Me quer perguntar mais alguma coisa? Semana que vem a gente vai falar sobre EQM e entrar no tema suicídio. Semana que vem a gente vai falar EQM, experiência de quase morte. Visão científica e visão espiritual. Daí... Saber se a gente está fazendo isso por certo ou errado. Para mim, eu podia até ter uma coisa que eu coloquei lá. A gente só sabe se a gente acerta a escolha que fez nas consequências dessa escolha. Sim. Porque não tem como. Sim, é exatamente isso. Você faz uma escolha, a consequência daquela escolha faz com que você avalie aquela escolha. Mas eu preciso fazer uma escolha. Uma vez feita aquela escolha e percebendo que as consequências não foram melhores, a vida vai repetir o processo. Você vai estar de frente com a mesma situação. Mas aí você já tem uma certa experiência. E aí sucessivamente. Assim sucessivamente. Você tem 2 caminhos. Primeiro que nós não temos 2 caminhos. Nós vamos pensar em 2 caminhos, tá? Para nós aqui, certo ou errado, não é isso? Nós não conseguimos pensar fora dessa caixinha. Ou está certo ou está errado. Nós, encarnados, planeta de provas e expiações, para nós só existem 2 caminhos. Ou eu estou certo ou eu estou errado. Se você for homem, você está sempre errado. Não é isso? Né? Mais ou menos. Né? Na maioria das vezes, pelo menos. Né? Mas vou voltar. Certo ou errado? Ok? Né? Então veja. Só tem 2 caminhos. Uma vez conversado com a espiritualidade, eles usaram também 2 caminhos. Já que vocês são simplistas, só tem 2 caminhos, simplistas, ok? Também vou apresentar 2 caminhos para vocês. Só que não é uma questão de certo e errado, é de aprendizado, aprimoramento. Se você está em aprendizado, equívocos são normais e naturais. Se você está em aprendizado, equívocos são normais e naturais. Se você está em aprimoramento, você está em aprimoramento. Entenderam? Então, para a espiritualidade, não existe certo e errado. Existe aprendizado, aprimoramento. Então, quando eu estou em aprendizado, eu vou cometer equívocos, eu vou fazer escolhas equivocadas, que faz parte. A partir do momento que aquilo me traz uma experiência, me traz uma consequência, eu vou avaliar, porque aquilo vai se repetir. Aquilo vai se repetir com certeza. Às vezes com uma outra situação, num outro momento, em um outro contexto, vai ser a mesma história. A frase para terminar a aula de hoje. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para quê? Para nos melhorar, porque o outro muitas vezes é um reflexo de nós mesmos. O outro é um reflexo de nós mesmos. Ok? Como um espelho. Você olha, você se enxerga no outro. Aí você revê o seu conceito.
Você rever o seu consciente. Porque o problema não é você tomar, entre aspas, caminho errado, porque não existe caminho errado. São escolhas feitas na base da ignorância e da inexperiência. Entenderam? Você faz escolhas baseado na ignorância e na inexperiência. Isso vai trazer o quê? Um conhecimento e experiência. Aí você vai fazer uma nova escolha frente àquele contexto. E aí sucessivamente. E quando você resolver aquela questão, ela volta. E você resolve de novo. Ou você está em aprimoramento. Então as mesmas situações voltam, agora você está aprimorando. Aprimorando. É diferente. Como você fala que quando alguém te incomoda, é porque deu, né? Tem alguma coisa de você ali, não é 100%, claro, mas a maior parte está em você para você resolver aquilo, dentro de você. Ok? Então, você pode falar. No caso, por exemplo, de alguma pessoa sentir repulsa pela gente, a gente sentir pela própria pessoa. Isso também é uma questão de, por exemplo, não afundar Afinidade. e traz para nós a questão de escolha. Exato, vamos lá. Se não há nenhuma razão palpável, se não há nenhuma razão palpável ali, que é um acontecimento, isso vem de outras existências. A afinidade e a falta de afinidade, quando não existe uma razão ali, é porque vem de outras existências. Espíritos afins e espíritos não afins que se reencontraram. Às vezes a gente acaba de conhecer uma pessoa, parece que a gente conhece há 10 anos. Realmente conhece. Tem pessoas que nos tratam muito bem e a gente não sente a mesma afinidade, ok? Existe algo espiritual por trás disso. E não tem nada de errado com isso também. Por isso que parente é uma coisa, família é outra. E às vezes pode ser estar junto, mas não necessariamente. Família são espíritos afins. Parentela, nem sempre. Nem sempre. Estão juntos por alguma razão. A gente tem que fazer força para... Porque às vezes eu sinto uns negócios assim que, nossa, aí eu E é normal isso. Não faz nada. Estamos em provas e expiações. E regeneração, isso é natural. Exato. Provas, expiações e regeneração, isso é natural e é normal. O problema, vou pegar Divaldo Pereira Franco agora. Divaldo tem uma frase muito interessante, que ele falava assim: ter inimigos é normal. Divaldo, ser inimigo é patológico. Entenderam a diferença ou não? Ter inimigos, é Divaldo Pereira Franco falando isso. Ter inimigos é normal. Pessoas que não gostam da gente, fato. Tudo bem? Ser inimigo é patológico. É você. O problema está com você. Tudo bem? Então tem pessoas que não gostam da gente, faz parte. Ok? Pensem que o próprio Jesus foi crucificado. Ok? Então naquela época e até hoje tem gente que odeia. Simplesmente odeia, por alguma razão, ok? Então, ter inimigos é normal. Ser inimigo é patológico. Aí tem a ver conosco. Você pode não concordar com a atitude de uma pessoa e com o comportamento dela. É um direito seu, mas não odeie aquela pessoa. Não queira se vingar daquela pessoa. Isso é com você, não é mais com a pessoa. Então, é por isso que os espíritos dão uma questão que a espiritualidade dos espíritos, lembrando agora, né, que a falta de afinidade nem sempre é inferioridade. não. Isso é uma questão de nível. Não, faixa vibratória. E às vezes você precisa manter uma distância saudável. Dependendo da situação, você precisa manter uma distância saudável. Precisa. Pode. Ok? Então semana que vem a gente vai falar sobre EQM, aí eu entro no assunto suicídio, para terminar mais para frente também. Deu para vocês ressignificarem com essas duas aulas a morte? Mas eu não gostaria que o anjo viesse aí do meu lado e falasse, nós vamos embora. Não. Tá? Seria bom, né? Seria bom, mas não, talvez não seja dessa forma. Então vamos lá. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus, a espiritualidade amiga aqui presente, pelo passe espiritual que recebemos, pelo abraço carinhoso, pela alegria de estarmos juntos nessa existência,
aprendendo um pouquinho mais. Mas a espiritualidade também está investindo em nós, para que a gente possa levar lá para fora um pouquinho do que aprendemos aqui hoje. Que assim seja. Então, boa noite a todos vocês, bom descanso. A gente conhece há 10 anos, realmente conhece. Tem pessoas que nos tratam muito bem e a gente não sente a mesma afinidade, ok? Existe algo espiritual por trás disso. E não tem nada de errado com isso também. Por isso que parente é uma coisa, família é outra. E às vezes pode ser estar junto, mas não necessariamente. Família são espíritos afins. Parentela, nem sempre. Nem sempre. Estão juntos por alguma razão. A gente tem que fazer força para... Porque às vezes eu sinto uns negócios assim, nossa, E é normal isso. Não faz nada. Somos em provas e expiações. E regeneração, isso é natural. Exato. Provas, expiações e regeneração, isso é natural e é normal. O problema, vou pegar Divaldo Pereira Franco agora. Divaldo tem uma frase muito interessante, que ele falava assim: ter inimigos é normal. Divaldo, ser inimigo é patológico. Entenderam a diferença ou não? Ter inimigos, é Divaldo Pereira Franco falando isso. Ter inimigos é normal. Pessoas que não gostam da gente, fato. Tudo bem? Ser inimigo é patológico. É você. O problema está com você. Tudo bem? Então ter pessoas que não gostam da gente, faz parte. Ok? Pensem que o próprio Jesus foi crucificado. Ok? Então naquela época e até hoje, tem gente que odeia. Simplesmente odeia, por alguma razão, ok? Então, ter inimigos é normal. Ser inimigo é patológico. Aí tem a ver conosco. Você pode não concordar com a atitude de uma pessoa e com o comportamento dela. É um direito seu, mas não odeie aquela pessoa. Não queira se vingar daquela pessoa. Isso é com você, não é mais com a pessoa. Então, é por isso que os espíritos dão uma questão que a espiritualidade dos espíritos, e lembrando agora, né, que a falta de afinidade tem que sempre ter integralidade. Não. É uma questão de nível. Não, faixa vibratória. É. E às vezes você precisa manter uma distância saudável. Dependendo da situação, você precisa manter uma distância saudável. Precisa. Pode. Ok? Então semana que vem a gente vai falar sobre EQM, aí eu entro no assunto suicídio, para terminar mais para frente também. Deu para vocês ressignificarem com essas duas aulas a morte? Mas eu não gostaria que o anjo viesse aí do meu lado e falasse, nós vamos embora. Não. Tá? Seria bom, né? Seria bom, mas não, talvez não seja dessa forma. Então vamos lá. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus, a espiritualidade amiga aqui presente, pelo passe espiritual que recebemos, pelo abraço carinhoso, pela alegria de estarmos juntos nessa existência, aprendendo um pouquinho mais. Mas a espiritualidade também está investindo em nós, para que a gente possa levar lá para fora um pouquinho do que aprendemos aqui hoje. Que assim seja. Então, boa noite a todos vocês, bom descanso.